Todo mundo carrega o sentimento de frustração, de raiva, uma memória que desperte vergonha, humilhação. E nós vivemos muito isso no nosso dia a dia. Só que ao invés de encararmos esses sentimentos e essas memórias de frente para resolvê-las dentro de nós, o que fazemos é buscar meios de distração. Dois muito comuns hoje em dia pela facilidade de acesso é a comida e as redes sociais. Acontece que quando a gente entra nas redes sociais, nós nos deparamos com pessoas vivendo vida melhores do que a gente, gera uma intensificação daquilo que a gente estava evitando. E talvez a sensação que você vai ter depois é de fracasso, é de uma pessoa incapacitada de mudar a própria vida, de mudar a própria personalidade. Como consequência, acaba se refugiando ainda mais nesses mecanismos de fuga. Mais tempo de tela, mais comida, mais tempo na frente da televisão maratonando uma série. Parênteses, eu não tô falando de momento de descompressão, onde a gente realmente precisa de uma válvula de escape para se recarregar pro próximo dia. Tô falando quando a gente tem sentimentos negativos dentro da gente não resolvidos ou memórias que acabam nos causando feridas, que despertam na gente aquele comportamento reativo perante as situações da vida, que a gente fica usando essas coisas pra fugir. E aí quando você vive nesse eterno ciclo, você entra numa repetição de sente o desconforto, busca uma dopamina, uma recompensa pra gerar a sua evitação cognitiva. Só que essa evitação cognitiva ela tem um custo, porque ela intensifica as suas emoções e os seus pensamentos negativos, ou seja, mais desconforto, mais dopamina, mais evitação. E aí cada vez você vai se afundando ainda mais nesse espiral negativo. Você pode pesquisar o termo evitação cognitiva no Google para entender um pouco mais sobre isso. Mas eu quero ler a definição do dicionário para cada palavra. Definição do dicionário Michaelis. Cognição: conjunto de processos mentais conscientes que se baseiam em experiências sensoriais, pensamentos, representações e recordações. Agora o significado de evitação: ação ou medida para prevenir o mal ou algo difícil ou constrangedor. Só por ler o significado dessas palavras pelo dicionário, a gente já entende que quando usamos esses mecanismos como fuga, nós somos o mal, o qual estamos querendo perder consciência. Cada vez a gente se conhece menos, entende menos o porquê dos nossos comportamentos e dos nossos pensamentos. E isso vai criando vieses cognitivos na nossa cabeça que vai fortalecendo aquelas crenças centrais dentro da gente tão fortes que vão guiando os nossos comportamentos para autossabotagem, para o fracasso, drenando ali a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, nos paralisando diante de ideias que poderiam fazer a gente viver uma vida melhor, projetos que a gente sonha em fazer. E entenda que isso é um mecanismo de proteção do seu cérebro. Só que, por consequência, a gente vive uma desconexão interna. E eu tenho certeza que você já teve essa sensação de, nossa, parece que eu não tô conectado comigo mesmo. E aí tem uma passagem bíblica que fala o seguinte, Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14. Entre pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que levam para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que levam para a vida, e são poucos os que o encontram. E a porta estreita, nesse caso, é você pensar sobre a sua própria vida, encararmos os nossos monstros dentro da gente para evoluir aquilo para sermos melhores, resolvermos aquilo que tá dentro da gente para sermos mais virtuosos. É pensar sobre como nos comportamos durante o dia. É pensar sobre como estamos evitando fazer algo que poderia nos colocar numa vida muito melhor por medo de não dar certo, por medo de ser criticado, por medo de ser rejeitado. Eu tava assistindo um podcast com o Wesley e o Fábio Perin, e o Fábio Perin falou algo muito interessante. Ele diz o seguinte: não é você que aciona o teu cérebro, é o teu cérebro que aciona você. Você é um pedaço da narrativa do cérebro sobre o que está acontecendo naquele momento. Ou seja, se eu vou criando vieses cognitivos no meu cérebro de que eu não consigo encarar momentos difíceis, situações difíceis, que o caminho mais fácil é sempre a fuga, e ele entende que a fuga é um mecanismo de proteção, a narrativa que ele vai fazer eu me comportar pra cumprir na cabeça dele é mais fuga. O Wesley comenta isso e eu quero trazer essa perspectiva pra você. Imagine uma janela fechada dentro da sua cabeça. Do lado de lá dessa janela fechada, nada mais, nada menos do que está um comportamento novo que você ainda não sabe que você pode executar. Então a forma pra você romper esse ciclo é você forçar um comportamento pra abrir essa janela. Por um exemplo, eu me refugiava muito na comida, mas muito mesmo. A qualquer sinal de desconforto no meu trabalho ou algo que eu me sentia um pouco incomodada, eu ia abrir a geladeira. Eu me forcei a fazer um jejum. Por 6 dias, eu só comia depois das 4 da tarde. Eu abri essa janela na minha cabeça de que se eu estou sentindo desconforto, eu não preciso comer. O que eu preciso fazer é resolver a questão que está me causando desconforto. Você precisa abrir essa janela. Qual comportamento
comportamento forçoso você vai fazer pra entender que você não precisa daquilo como fuga. Se o problema é o celular, então a partir de hoje eu não vou dormir com o celular no meu quarto. A partir de hoje eu vou para o banheiro, eu não vou levar o meu telefone. A partir de hoje, se eu for assistir uma série, eu não vou ficar vendo vídeos no TikTok, no Instagram, enquanto eu tô assistindo a minha série. Se eu estou conversando com uma pessoa, eu vou olhar no olho dessa pessoa e vou deixar o meu celular no silencioso dentro da bolsa, dentro do bolso. Esses comportamentos forçosos vão abrir essa janela para você ver novas perspectivas. Basicamente, você vai abrir espaço mental para você olhar de frente aquilo que tá te incomodando. E dói. Não é confortável. É muito mais fácil a gente ver aquele pensamento e ignorar, fingir que ele não tá ali. Só que isso vai fortalecendo, vai fazendo ele, vai tornando ele um monstro super musculoso. Por que eu levei 11 anos pra postar o meu primeiro vídeo? Porque quanto mais eu evitava, pelo medo da exposição, de não dar certo e tudo mais esse medo ia se fortalecendo dentro de mim. E a partir do momento que eu fiz, cara, eu descobri que esse monstro, ele era um boneco inflável. Que eu peguei uma agulha, furei, ele murchou. Beleza, você abriu espaço na sua cabeça. Você tá de frente com o problema, ou de frente com a memória dolorosa, ou de frente com o pensamento negativo. Você precisa trabalhar o seu diálogo interno na hora. Por um exemplo, você se lembra de uma situação em que, daquele momento, você concluiu que você era tímido demais. E porque você é tímido demais, você não consegue fazer amizades. Num círculo de amigos, numa roda, você nunca consegue atenção. E é isso meio que acaba te perseguindo mentalmente. O que você pode fazer quanto a isso? Abriu espaço, veio a memória, encare de frente. Começa a conversar com você mesmo, apresentando novas perspectivas. Tá, aquilo aconteceu naquela vez, mas eu fiquei com vergonha por conta de tal coisa. Só que isso não quer dizer que na próxima eu preciso repetir o meu erro. Ou se não foi errado, tá tudo bem, ninguém nem lembra disso. Começa a conversar com você mesmo a fim de mudar esses vieses cognitivos que você está estabelecendo como crença. Porque essas crenças são o que guiam o seu comportamento. E os seus comportamentos é o que gera o seu resultado. Pare de querer perder a consciência de si mesmo. Vá se conhecer. Vá conversar com você mesmo. E aí você vai precisar de contemplar o nada. Aí você vai estar comendo em silêncio. Você vai estar no banheiro em silêncio. E esses pensamentos vão vir. Na cama, olhando pro teto e os pensamentos. Você vai precisar conversar com eles. Você vai ver, com o tempo, eles perdendo a força. E você se tornando uma pessoa muito mais capaz, uma pessoa muito mais forte mentalmente. As janelas vão abrir na sua cabeça e você vai estar se vendo de uma maneira completamente diferente. Dá medo? Dá. Mas pense que uma vez que você furar esse monstro, nem que seja um furinho pequenininho, pouco a pouco ele vai se esvaziar. Ele vai se tornando menor e você maior, mais forte. Até o próximo vídeo.